Oi, gente. Eu tô aqui para contar uma experiência que eu tive. É muito longa, eu vou tentar, como é que eu posso dizer, resumir um pouco, né, do que eu passei. Faz muito, muito tempo mesmo. Meu filho tinha 11 anos na época. Meu filho já tá com mais de 20, para você ver o tempo que faz. E eu quase não contava essas coisas para todo mundo, porque quase ninguém acredita, e eu acho que cada um tem o direito de acreditar ou não na espiritualidade e que existe vida após a morte. Não vamos dizer morte, né? Vida após a passagem, né? E eu acredito, eu creio muito mesmo, porque eu vivi essa experiência. Eu estava numa perua de lotação e essa perua virou, né? Bateu em outra que estava à frente e bateu em um carro. E ela virou várias vezes, né? Que eu desmaiei, né? E eu me vi realmente como se eu estivesse na minha casa assistindo televisão ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, passava um flash de toda a minha família, meu filho, minha mãe, meus irmãos, enfim, toda a minha família eu via nesse flash. Como se fosse um filme passando na minha vista. Ao mesmo tempo também eu me via deitada no chão e via, né, o resgate, né, falava que eu tinha morrido. E ao mesmo tempo eu tentava, né, falar que eu não tinha morrido. E de repente, gente, eu me vi num túnel, esse túnel muito longo, sabe? E era um lugar escuro e que eu corria na direção para frente, né? E ao mesmo tempo vinha aquela multidão e me levava para trás. E eu tentando, eu lutando para correr para frente e me levavam para trás. E daí, nessa, né, como sempre as pessoas falam, até brincam com isso, né, uma luz no fim do túnel. Realmente eu vi uma luzinha muito pequena, né? E quando eu vi essa luzinha, eu acordei com eles falando: "Ah, ela não morreu, não, ela está viva", sabe? E eu, ao mesmo tempo, eu era como se eu não tivesse ainda ali, sabe? Eram feito perguntas, parece que eu ainda estava em outro mundo, né? E enfim, eles me levaram para o hospital, um hospital que, não vou dizer assim o nome, porque fica até chato, né? Era pelo SUS, né? Esse hospital, e lá não tinha nem uma gaze para limpar meus ferimentos, porque eu quebrei clavícula, eu me ralei toda, sabe? E esse hospital não tinha. E o médico, né, tirou o raio-x e viu minha clavícula, ela esmagou, ela ficou esmagada mesmo, sabe? Aí ele falou que eu tinha que operar urgente. Aí, ao mesmo tempo, alguém falava aqui, ó: "Não opera, não vai operar". Aí eu, mesmo com dor, eu falei que não. Aí eu assinei um termo e eu disse: "Eu quero ir embora para casa". Aí o hospital falou: "Só assinando um termo", né? Aí eu ainda assinei com a mão esquerda, porque era a direita que tinha esmagado a clavícula, e fui para casa e não conseguia dormir com muita dor, porque eu tinha um convênio médico, mas como já era tarde da noite, eu ia cedinho. Cedinho eu ia para outro hospital que eu tinha um convênio. Enfim, então eu fiquei em casa e eu fiquei numa cadeira, né? Uma cadeira que eu tinha, né? Uma cadeira de balanço. E ali eu fiquei, né? E de repente eu vi uma pessoa chegando bem na minha frente e falou para mim: "Você sabe quem era aquela luz que você viu?"
Aí eu tenho certeza absoluta que eu não estava dormindo e eu não estava delirando. Aí eu falei sim. Ela falou assim: aquela luzinha foi eu. Eu lhe salvei, porque eu não queria que seu filho ficasse sem mãe, na mesma idade que a sua mãe ficou quando eu fui embora. Aí eu disse: quem a senhora é? Ela falou assim: eu sou a sua avó, mãe da sua mãe. E sumiu, né? E desde esse dia eu já tinha um carinho especial pela espiritualidade e eu passei a ter mais carinho ainda. E então cedinho, eu nunca tinha visto a minha avó, nunca, porque naquela época não se tinha foto, retrato, era muito difícil, e minha mãe não tinha nenhuma foto da mãe dela. E nessa época a minha mãe estava aqui em Santos, né? Aí quando a minha mãe chegou pela manhã, eu perguntei à minha mãe se tem todas as características de como que era a minha avó. Aí minha mãe falou assim: ela era assim mesmo. Como é que você sabe se você nunca viu uma foto dela? Aí eu contei para minha mãe ficou assim, né, pensativa, porque a minha mãe também nunca se ligou muito assim nesse lado, né, da espiritualidade, né. Aí, enfim, eu fui até o outro hospital cedinho e lá eles tiraram o novo raio-x, né? Porque lá no São José eles queriam me operar porque um dos ossinhos da minha clavícula desceu, estava indo em direção ao meu coração. E quando eu não quis ser operada, o médico ainda falou para mim: você sabe com quem você está falando? Com um especialista em clavícula. Eu tenho que lhe operar. E se não for operado essa noite, você não passa, porque esse ossinho está indo direto para o seu coração. Mesmo assim, não me abalou em nada. Eu fui para casa, disse: se eu tiver que ir, eu vou, entendeu? Aí, enfim, no dia seguinte que eu cheguei no São José, peguei um outro médico lá, né? E ele tirou novo raio-x, tudo. E eu já tinha levado o raio-x do outro hospital, que mostrava que o ossinho era igual uma agulha, estava descendo direto pro meu coração. Aí, quando ele tirou o novo raio-x, ele viu o ossinho subiu de volta. Ele não mais desceu, ele voltou, entendeu? Então, o médico lá falou: ainda bem que eu não deixei que eles me operassem, porque eles jamais iam conseguir tirar esse ossinho que ia direto pro meu coração. Ele estava igual uma agulha, ele estava correndo na minha corrente sanguínea. Quanto mais me abrisse e mexesse, mais ele ia correndo, entendeu? Então, quer dizer, o que eu tenho que falar é que eu creio muito na espiritualidade e creio muito que existe vida. Quando a gente parte daqui, existe vida. Eu acredito muito, muito mesmo que há vida depois dessa. Por isso a gente tem que fazer muito aqui, fazer por merecer, para que um dia, quando a gente for, não deixe nada, sabe, para trás. Não deixe de sorrir, não deixe de brincar, porque esse acidente que eu tive foi coisas de segundo, eu não esperava. Então a vida da gente é assim, entendeu? Então aproveite sua vida, sabe? Ame, sorria mais, não se apegue às coisas materiais, não fique pensando em ter coisa, em comprar coisa, em bens, isso, aquilo, não, não, gente. Só viva o presente, viva intensamente, porque tudo aqui é passageiro, tudo passa. O que vai valer é nosso espírito. E eu tenho certeza, depois dessa experiência, que o nosso espírito não acaba, não morre. Eu sei que cada um tem sua religião e acredita da maneira que quiser acreditar. Essa foi a minha forma de acreditar, porque eu vivi aquele momento e graças a Deus, depois de tanto tempo, eu tô aqui para contar essa história. Não foi a sonho o que eu tive com minha avó, ela realmente veio,
sabe? Então eu deixo aqui, sabe, a todos vocês o meu abraço, um beijo, tá? E obrigada por ter visto esse vídeo, que vale a pena viver, gente. Viva, viva intensamente. Bom, gente, eu tô aqui para falar mais uma vez, fazer esse vídeo, né? Para contar, vocês sabem muito bem que quem viu o meu vídeo anterior viu sobre o acidente que eu tive, né? E que quase que eu fiz a passagem, né? E se alguém viu o vídeo, lembra que eu falei que eu me quebrei quase toda, né? E que minha clavícula ficou esmagada. Então hoje eu tô aqui para falar que muitas vezes a gente não dá tanta importância aos nossos braços, nossas pernas, nossas mãos, sabe? E só quando a gente quebra ou perde é que a gente sabe o quanto é importante um braço, até os nossos dedos. É tão importante na nossa vida. E eu fiquei 9 meses assim, enfaixada. E quanto um braço só me fez tanta falta. Eu tinha que ter ajuda para lavar o cabelo, para alguém me ajudar a tomar banho, para comer, sabe? Enfim, tudo que eu tinha que fazer, esse braço me fazia falta. E o quanto eu ficava dependendo das pessoas para pegar coisas para mim, para me ajudar, o quanto eu ficava dependendo. E hoje eu vejo tantas pessoas em depressão, deprimida, tantas pessoas perfeitas, que tem tudo, que Deus deu tudo perfeito, e as pessoas se deprimem, às vezes porque se acham gorda, porque se acham feia. Ô, gente, não faz isso. É tão bom viver, sabe? Ter agradecer, né? Agradecer aquilo que Deus lhe deu, que foi seu corpo perfeito. Não vamos estragar com o negócio de ficar deprimida porque alguém falou que é feio, porque sou isso. Ah, gente, esquece isso, viva, porque só eu sei o que eu passei com a falta de um braço só. Me fez tanta falta, tanta. E hoje, sabe, eu tenho mais que agradecer a Deus, porque eu não fiquei com sequela nenhuma, sabe? Tudo que eu passei, eu não fiquei com sequela nenhuma. Então, eu peço às pessoas, não se deprimam por besteira, sabe? Hoje eu estava saindo do trabalho, eu estava passando em frente a uma faculdade e vi um aluno saindo da faculdade. Ele não tinha as duas pernas, ele estava sentado no skate e ao lado deles 2 rapazes também. E quanto ele ria, quanto ele conversava, como ele dava risada, sabe? Aí eu fiquei olhando, sabe? Os 2 rapazes do lado dele, dizendo brincadeira, ele junto rindo, sabe? Não parecia. Se eu olhasse para ele, você não via que faltava nele 2 pernas. E ele estava ali tão feliz, tão contente, sabe? Aí, sabe, aquilo me tocou, porque, gente, às vezes a gente se deprime por tão pouca coisa, né? Mas você só sente o quanto é importante você ter nascido perfeita, Deus ter te dado um corpo perfeito. Quanto é importante, você só sente, às vezes até quando você corta um dedo, quando você machuca uma unha, que tudo que você for fazer, você bate justamente aquela unha que está machucada. Você diz, nossa, como eu posso bater justamente essa unha que eu machuquei? Entendeu? Já é ali Deus te mostrando o quanto é importante cada detalhe do seu corpo. Gente, não estrague por besteira, não estrague com droga. Só agradeça a Deus, aos anjos, aos nossos amigos espirituais que estão do nosso lado, sempre nos instruindo. Então, gente, é isso que eu queria falar. Era sobre o quanto é importante cada pedacinho do nosso corpo.
quanto é importante. E o dia a dia, a correria, a nossa vida, a gente não dá conta disso. Mas fica sem um braço, quebra uma perna, para ver o quanto vai te fazer falta, o quanto você vai depender de alguém para andar, se estiver com o braço quebrado para fazer alguma coisa. Aí é só assim, gente, que a gente vai parar e pensar. Não deixa isso acontecer, para poder você perceber que o quanto é importante ser perfeito, o quanto é importante agradecer a Deus e aos nossos anjos, aos nossos guardiões. Gente, vamos parar com esse negócio de se achar feia, se achar gorda. Isso não existe. O que existe é a felicidade que está aqui, ó, dentro da gente. Quem quiser pode dizer o que quiser. O mais importante é você estar de bem com você, é se aceitar e ao mesmo tempo agradecer a Deus pela vida que Ele te deu. Obrigada e até o próximo vídeo. Chamo-me Fernanda Paula, tenho 59 anos, estou a fazer 60 anos, nasci no Porto, em Portugal, numa situação logo assim um bocado estranha, porque os meus pais nunca viveram juntos. Desde muito miúda que eu tinha algumas coisas que eu achava que não eram assim muito vulgares. Mas eu não tinha nenhuma ideia o que é que estava na cabeça dos outros, ainda hoje não tenho, então eu não sabia se aquilo realmente era normal ou não. Eu lembro-me de ser muito pequena, sei lá, 5 anitos, e pensar que o universo seria um ser, um ser, uma pessoa, digamos, e que nós vivíamos numa parte desse ser, que seria, por exemplo, um rim. Temos quase como um micróbio daquele sistema todo. Lembro-me de ver a minha avó a limpar os móveis e ver que os móveis ficavam com luz. Lembro-me que fechava os olhos e via imensas luzes, verde, lembro-me muito bem do verde, do laranja, uma série de coisas assim desse género. Entretanto, eu tive sempre uma vida um bocado atípica. Eu fiz um ano em cada escola. A minha primária eu tive em 4 escolas diferentes. Pronto, e porque os meus pais não viviam juntos e a minha mãe foi criando situações de maneira a afastar-me um bocado dele. A certa altura, o meu pai aproximou-se de nós e tentou vir viver connosco. E a minha mãe perguntou-me a minha opinião e eu disse que não tinha nada a ver com o assunto, que eles é que tinham que resolver. E o meu pai, na sequência disso, mata o meu irmão e mata-se. Isso foi uma coisa que a mim mexeu muito comigo. Até porque a minha mãe nunca aceitou que eu ficasse mexida por isso. Acabei por ficar sozinha, porque ele já não existia e ela não aceitava que eu tivesse mal por causa dele. Aí eu acabei por sair de casa. Então um dia eu estava, entretanto, na sequência da morte do meu pai, eu conheci o centro espírita, porque a minha mãe começou a ficar muito mal, foi internada no hospital. E umas vezes ela estava muito mal, tinha anemia, no dia seguinte fazia uma análise, ela não tinha, depois voltava a ter, e apareceu uma sujeita espírita e começou a dizer que nós estávamos com problemas e começou a tentar entrar em contacto connosco. E o que é certo é que a minha mãe melhorou. E o senhor, na altura, disse-me que eu tinha que trabalhar. Eu tinha que trabalhar, era muito importante eu trabalhar, porque senão ia ter uma vida muito complicada. Só que eu tinha muito medo do senhor. E, portanto, só queria era fugir daquela situação. Nessa altura, nesse período, eu tive uma vez eu estava a dormir e de repente eu vi-me num sítio que era uma espécie de caverna.
eu estava a passar a caminho de um sítio que era uma espécie de caverna, e sei que as pessoas estavam todas com vestes brancas e que estavam pessoas a aguardar. Eu penso que eu acordei a meio do sonho, porque eu estava numa situação um bocado perigosa. Estávamos a passar num sítio que era um bocado perigoso. Eu sei que estava a ser, iam pessoas atrás e à frente para comigo. E então eu cheguei lá e fui contar todas aquelas informações que ele me ia dando do centro espírita, tudo aquilo que ele me passava de informação, e eu fui passar para essas pessoas. E, e eu fiz esse trabalho e acordei no outro dia fantasticamente bem, com uma energia, com uma felicidade, e achei aquilo super estranho. E perguntei ao senhor, depois a esse senhor, que era o senhor Nicolau, que foi quem trouxe o espiritismo para o norte de Portugal na altura, o que é que tinha acontecido, se ele me sabia explicar. E ele disse que, como eu me recusava a trabalhar, que eu estava a fazer trabalhos noturnos. E eu disse, ok, tudo bem, isso eu aceito. Porque a minha questão é que, quando eu comecei a contactar com ele, eu, por exemplo, estava na escola a ter aulas e estava a ver a aula dos professores, não conseguia ter as aulas porque ficava focada na aula dos professores. Depois sentia no meu chakra frontal, o chakra parecia que queimava, sentia luz ali, um foco de luz ali. E aquilo começou-me a confundir muito. Eu era uma miúda, era muito nova na altura e era isso que a mim me baralhava. Só que eu na altura já tinha catalepsias, que eu não fazia ideia do que era, não tinha nenhuma ideia do que era, isso eles não me explicavam. E anterior a isso, quando eu era miúda, eu lembro-me que eu de noite ia brincar para o pátio, fazia imensas coisas durante a noite, mas não sabia o que isso era. Entretanto, as coisas com a minha mãe começaram a agravar-se e eu acabei por sair de casa. E casei, porque conheci uma pessoa que até era uma ótima pessoa e foi uma maneira de eu sair de casa. E então nós estávamos um dia à noite, um dia relativamente quente, estávamos todos a conviver e um dos meus colegas resolveu ir buscar um gravador para pormos música. E ninguém queria ir com ele. Ele dizia que sozinho não ia. Se não fosse ninguém com ele, ele não ia. E eu disse, olha, Otó, eu vou contigo. E fui com ele. A gente tinha bebido uma Cuba Livre, eu estava meio atordoada, e fui com ele. Cheguei lá, a casa dele era do resto de chão, primeiro andar, subimos lá para cima porque eu fui ao quarto dele porque ele queria que eu fosse com ele buscar o gravador. A mãe acordou e pensou sei lá o quê, não sei o que é que a senhora pensou, mas não foi muito bom. E começou a discutir com ele, aos berros e quê. E eu comecei a sentir-me muito mal. Cada vez me sentia pior. Então a senhora, como era enfermeira, percebeu que eu estava mal e sentou-me e pôs-me a cabeça para baixo e os braços também, porque ela viu que eu ia desmaiar. Mas eu, que não estava todo nervoso, não percebeu nada e puxou-me pelas escadas abaixo. Pegou-me num braço e puxou-me e levou-me e eu fui. Cheguei cá fora, eu sei que eu tinha um casaco, eu transpirava por tudo quanto era lado. Comecei a tirar o casaco, tinha uma camisola, tirei a camisola, fiquei só com o vestido, mesmo assim cheia de calor. E andei uns passos até ao sítio onde estavam os meus amigos. Quando cheguei lá, acho que dei um grito, porque o grito eu não me lembro, e apaguei. Apaguei para eles, porque eles dizem que eu fiquei com os lábios roxos, gelada, não sentiam o coração a bater. E eu sei que eu me senti projetada no espaço, a uma velocidade incrível, assim, uma coisa mesmo muito rápida. E eu senti que eu estava numa espécie de corredor com vidro. Aquilo era tudo em vidro, porque eu via tudo para fora, mas eu sabia que havia ali umas barreiras. E fui por ali fora. Entretanto, eu comecei a pensar, o que é que está a acontecer? Ui, eu estou aqui, estou a fazer o quê? O que é que se passa? E então comecei a perceber que eu sentia-me como se estivesse dentro de um novelo, e o novelo estava a desenrolar, e eu andava naquela velocidade dentro do novelo a desenrolar.
E como eu tinha experiências de saída do corpo já, achei aquilo muito estranho, porque ali eu não sentia corpo nenhum, eu não tinha corpo nenhum, só era, mas eu estava ali toda, porque eu dizia a mim mesma, eu estou aqui toda, como é que eu estou aqui toda? Eu não tenho corpo, não tenho nada, como é que eu estou aqui toda? Mas eu estou aqui toda. E então uma coisa que me começou a chamar a atenção é que eu sabia tudo. Aquelas grandes dúvidas existenciais, o que é que andamos aqui a fazer, vai haver uma guerra mundial, não vai, aquelas coisas que nós pensamos imenso sobre elas, tudo isso era muito claro, muito óbvio. Acho que até me senti assim um bocadinho ridícula por ter pensado durante tanto tempo naquelas coisas, porque aquilo era tudo muito normal. Isso não eram questões. E eu lá fui andando naquela velocidade, porque isto foi tudo frações de segundos. E então eu comecei a perceber que no exterior, aqueles pontos de luz que eu via, e que primeiro eu pensei serem estrelas, não eram seres, porque eu percebi que quando me aproximava, aqui, cada um tinha uma cor, não eram todos iguais. E então há dois que eu penso ser um verde e outro vermelho, que de repente um diz para o outro: Ah, esta saiu disparada. E eu fiquei até um bocadinho chocada com aquilo. Estão a falar de mim? Que é isto? Ela saiu disparada? Fiquei assim muito surpreendida. Obviamente que isto tudo é por telepatia. Para mim, a telepatia é uma coisa muito normal quando é sonho, quando é. Já nem faço referência a isso porque é muito óbvio a gente falar por telepatia nessa. Nós nos sonhos não falamos, não é? Às vezes não temos a consciência que estamos a comunicar sem falar. Então eu fui indo sempre, eu sabia que lá ao fundo havia um sítio qualquer para onde eu ia, mas não sabia o que é. E comecei-me a questionar. Como eu me comecei a questionar, comecei aos poucos a abrandar. Pelo menos foi a interpretação que eu fiz, de que abrandei porque me comecei a questionar. E senti o abrandar, não é? E a certa altura eu tento olhar para trás. Não é olhar virar, é a minha atenção ficou-se na parte de trás. Quando eu começo a focar a atenção na parte de trás, eu começo a parar realmente. E depois, de repente, eu começo a vir para trás outra vez e começo a ganhar velocidade, e quando tal eu ganho a velocidade tão grande como foi no sentido inverso. Até que acordei. Quando acordei, quando percebi que estava outra vez aqui, comecei a dizer que queria ir embora. Quero ir embora, deixem-me ir embora, porque é que me acordaram e eu quero ir embora. E foi terrível. Uma raiva das pessoas, não queria ver ninguém. Com dores de cabeça, tive 3 dias com dores de cabeça, com dores no corpo. Pronto, a coisa foi tão forte, tão forte, tão forte, que eu mudei a minha vida toda. O que eu sentia é que eu não podia, a minha vida não podia parar, eu tinha que fazer coisas, tinha que conhecer o mundo, tinha que andar para a frente, tinha que dar testemunho. Então eu separei-me, mudei radicalmente, tinha que viver outras coisas, tinha que viver muito de acordo com aquilo que eu acreditava. Mais do que nunca, eu sempre fui um bocado idealista, mas mais do que nunca eu achei que eu tinha que ter uma vida de acordo com aquilo que eu acreditava, e portanto aquilo não me servia. Eu se calhar fiz uma grande asneira porque passei muito mal, mas também tudo tem um preço, não é? A gente paga sempre uma fatura. Pronto, e é assim, passei muito mal, fui passando aquela fase, tive várias experiências, algumas surreais, até que a uma certa altura eu vi-me tão apertada, tão apertada, tão apertada, que eu só tinha duas alternativas, que era ou eu saía dali ou me perdia completamente. E há um momento em que eu levantei os olhos ao céu no meio da rua e disse: não, eu agora já não posso mais, por favor, tirem-me daqui. Isto eu também não quero, tirem-me daqui. Passado um mês,
eu estava na Holanda, saí da situação em que estava e estava na Holanda. Então, dei uma série de voltas, depois acabei por vir para cá, comecei a trabalhar e comecei a ter uma atitude um bocado mais consciente, saí daquela ideia de que eu podia levar a verdade ao mundo, porque aquele tempo até ali eu tentei passar sempre a minha mensagem, até que cheguei à conclusão que não valia a pena. As pessoas não queriam ouvir, nem queriam perceber, nem eram iguais a mim, nem tinham experiências idênticas. Pronto, depois eu fui sempre tendo experiências, mas nessa fase não foi uma fase em que eu tivesse muitas experiências. Entretanto, eu tive a minha filha mais velha. E aí a minha filha começou a ter problemas de saúde. Não tinha nada de grave, mas estava sempre doente. Então aí eu comecei a procurar alguma coisa que espiritualmente me explicasse e me ajudasse e me fizesse crescer. Na altura encontrei o Jory Center, estive lá 30 anos. Sei que a garota deixou de ter problemas e eu comecei a aprender muita coisa de espiritualidade e a mexer com energia. Pronto, e aí eu vi aquilo a que nós chamamos milagres. Vi a minha filha precisar de ser operada a uma hérnia e depois já não ser e não ter nada. Comigo também aconteceram uma série de milagres, no sentido de problemas físicos que eu tinha que deixei de ter em mim. Por exemplo, eu tinha problemas de infecções urinárias desde os meus 3 anos e meio. Deixei de ter completamente, até hoje. Mas eu posso lhe dizer que eu e a minha filha mais velha, mais à frente, vimos a minha mãe já cadáver, já arrefecer e tudo. E nós as duas a transmitir energia. A minha mãe voltou, acordou, já foi a pé para a ambulância, que entretanto nós chamamos a ambulância, e viveu mais uns 20 anos. Aliás, a minha mãe teve um cancro grau 4, já a passar para o 5. Os médicos deram-lhe 6 meses de vida e ela durou mais 30 anos. Ela viveu mais 30 anos. Pronto, foram acontecendo muitas coisas. Em relação a isso que aconteceu com a minha mãe, entretanto, muita gente começou a querer receber energia e não sei o quê. Pronto. E eu fui tendo sempre. Uma das coisas, no outro dia perguntou-me se eu notava que depois da experiência quase morte eu tinha tido alguma diferença a nível de mediunidade ou qualquer coisa. Uma das coisas que eu sei que antes nunca tinha sentido e comecei a sentir depois foi o ouvir. Antes eu não ouvia. E a partir daí eu comecei a ouvir. Mas ouvir é assim, eu ouço de duas maneiras. Às vezes ouço mesmo voz concreta, como uma pessoa a falar comigo, e outras vezes ouço só na minha cabeça. Eu acho que a voz concreta deve-lhes fazer usar mais energia. Então, só quando é uma coisa assim mais séria é que eles usam isso. O resto é mais um bocadinho tipo de telepatia, não chega a ser assim uma voz muito... Pronto, e entretanto fui tendo... pronto, já saltei um bocadinho. Antes disso, eu tive a minha segunda filha. Antes ainda disso, o pai da minha filha mais velha matou-se. E nessa altura eu tive uma série de experiências. Uma delas foi... Pois, eu precisaria ir bastante atrás. Antes do IKM, quando o meu pai morreu, eu era uma miúda muito virada para a ecologia, foi sempre para nada de fumar, nada de beber, nada.
a coisa foi de tal maneira, eu acho que ele ficou tão próximo de mim. Aliás, a única pessoa que ele reconheceu como ligado, que ele se sentisse ligado, fui eu. E eu sentia-o tão forte, tão forte, tão forte, que ele bebia, e eu, depois dele falecer, eu tinha necessidade de ir para o laboratório da escola beber álcool de frasco. Eu sentia um impulso e uma necessidade incrível de beber álcool de frasco. Eu cortei os pulsos, eu sentia-me no fundo do inferno. Eu fui com ele, eu costumo dizer, a sensação que eu tenho é que eu fui com ele ao fundo do inferno. E isso é uma das coisas que eu sempre tentei alertar as pessoas à minha volta. É que o suicídio é uma coisa que realmente traz um sofrimento brutal. As pessoas não têm ideia do que é que foi o que aconteceu com ele, acordar do outro lado quando achava que tinha acabado com tudo, é uma coisa mesmo muito complicada. E porque eu acho que não serão todos, mas no caso do meu pai foi a não crença em nada, foi muito o que o deixou ir até aquele ponto. Pronto, e isso foi uma das coisas que também me marcou muito e que ninguém entendia à minha volta, porque eu nem sequer fui batizada, os meus pais não queriam nada com religião, não fui criada num ambiente religioso, não havia qualquer abertura para esse tipo de fenómenos. Então eu era uma coisa um bocado estranha, não é? Não muito aceita. Entretanto, quando eu tenho a minha segunda filha, depois do suicídio, 5 anos depois do suicídio do meu companheiro, eu tive um parto muito, muito, muito mau. Perdi muito, muito sangue. E aí eu tive outra vez uma IQM, só que aí eu não me lembro. Até porque quando me foram anestesiar, eu só quis foi que me pusessem a dormir e eu queria ir e não voltar. E aí, quando eu acordei, eu não estava na enfermaria, eles não me levaram sequer para a enfermaria e eu fiz uma anestesia geral e, portanto, não via, só ouvia. Então comecei a ouvir eles a dizer, mas então ela não tinha morrido? Então não foi esta que morreu? E todos muito surpreendidos por eu ter acordado. E aquilo que eu me lembro é que do lado de lá tiveram a falar comigo e disseram que a minha filha que estava a nascer até podia aguentar o facto de eu morrer, mas a minha filha mais velha que não aguentava, porque já tinha perdido o pai e que isso ia ser um desequilíbrio muito grande. E quando eles me disseram isso, eu disse que pela minha filha eu voltava. E foi aí que eu comecei a acordar. Quando eu tenho o meu terceiro filho, eu fiz 3 cesarianas. Quando eu tenho o meu terceiro filho, ao fazer a cesariana, eles depois começaram um bocadinho a pegar comigo, a gozar comigo, a dizer que eu lhes tinha estragado o planeamento do dia, porque as cicatrizes, o meu útero da outra minha filha rasgou toda em vários sítios, e como supostamente eu não ia acordar, eles não cozeram. Então, tanto é que eu deste meu filho tive um descolamento de placenta durante a gravidez. E então eles disseram que tiveram 1 hora e tal a cozer cortes que eu tinha da cesariana anterior, porque eles não esperavam que eu acordasse. Pronto, e eu depois estive internada 11 dias e lá vim para casa com a garota. O que é que acontece? Eu fiquei cada vez mais sensível. As pessoas, ainda no outro dia a minha filha disse-me que eu liguei-lhe e ela disse-me assim, olha, eu estava com o telefone na mão para te ligar, foi por acaso ou é daquelas coisas que tu fazes? Porque, pronto, essa sensibilidade eu tenho, não é? Fui tendo imensas experiências. Tive essa da minha mãe, que foi das que nos marcou a todos mais, que ela já tinha aquelas gotas de suor de quando a pessoa falece, já estava com a expressão de estar a falecer e acordou. Era eu de um lado, a minha filha do outro com as mãos e ela acordou.
mas vi muitas, muitas, muitas coisas. A dormir também, eu tive uma altura que isso é uma coisa que eu nunca entendi. Eu estive grávida 3 vezes do outro lado. Eu sentia todos os. Portanto, durante um determinado tempo, enquanto eu estava a dormir, eu estava grávida, ao ponto de eu acordar e pôr a mão na barriga, a ver se estava mesmo também deste lado, porque ia crescendo a barriga e tudo. Um dos bebés, eu lembro-me de ter nascido, não sei que tipo de bebé era, mas sei que tive um dos bebés, supostamente noutro plano. Nunca ninguém me conseguiu explicar isso. Sei há muito tempo que tenho do outro lado uma série de amigos, pessoas que eu conheço, com quem me relaciono, que não me identifico aqui deste lado, não tem nada a ver. Sei que uma vez eu sonhei com. Eu estava perto da minha escola e tinha havido qualquer coisa que era um acontecimento a nível mundial e que eu tinha. Aquilo era uma coisa muito complicada, muito difícil, e a referência que eu tinha na altura era da bomba atómica de Hiroshima e Nagasaki. E então eu perguntei, mas é uma bomba nuclear? Disseram-me, não. Então o que é que é? As pessoas têm que pôr álcool nas mãos, têm que pôr álcool e desinfetar as mãos e depois há uma coisa para ajudar. E então eu comecei a ver-me a mim e a muitas outras pessoas em fila na entrada da escola, portanto, na direção do bufete, como as filas que eu depois vi no Covid. Quando o Covid surgiu, eu de repente lembrei-me dessa história, porque na altura eu achei aquilo uma coisa completamente doida. Desinfetar as mãos com álcool, para quê? E depois, mais tarde, eu percebi que aquele ano em que começa a Covid, para mim é um ano muito marcante, realmente, porque é uma viragem na minha vida muito grande. E pronto, é assim, tenho, por exemplo, uma vez, a minha filha mais velha teve uma meningite. E eu fui para o hospital com ela. Ela acordou e vomitou. E no momento em que ela vomitou, disseram-me, é meningite. E então eu levei-a para o hospital. Ela teve horas, porque eles diziam que ela não tinha nada e eu teimava que ela tinha meningite. Até que a certa altura eles foram fazer punção lombar e a médica chegou cá fora e disse, olha, realmente é. E puxou-me para o canto e disse-me assim, como é que sabia? E eu disse, olha, eu sou assim. E ela disse, realmente ela tem meningite. É uma coisa muito levezinha, mas tem. E eu, pronto, ficamos por ali, não é porque eu não lhe poderia explicar, nem ela iria entender. Agora, é Sim. isso. Eu penso que eu continuei sempre a fazer trabalhos noturnos. Eu tenho os ditos trabalhos noturnos que o senhor me dizia lá atrás, o senhor do Centro Espírita. Eu tenho recordações de algumas dessas coisas. Muitas das informações que eu vou tendo vêm nessa sequência. Eu tenho essa memória, trago essa memória. Em relação à meningite da minha filha, disseram-me mesmo, foi mesmo voz. E, portanto, lá está. Eu acho que quando a coisa é mais séria, há mesmo uma voz. Em relação a essa gravidez, isso era nas minhas viagens astrais e eu sabia que estava grávida do outro lado. Como muito mais coisas, por exemplo, houve uma altura que eu cheguei mesmo a abrir aqui um centro e eu fazia oração a pedir às entidades espirituais que governavam aqui esta zona que me permitissem abrir. E então eu fui aqui à igreja fazer a oração, fui várias vezes,
E há um dia em que eu entro na igreja, fica tudo iluminado, eu vejo uma luz e ouço dizerem-me que havia muitas máculas para limpar para ser permitido aquilo. E então há muita coisa para limpar, mas eu ouvi mesmo voz, e era uma voz que me mostrava que a coisa era séria. Tinha-se feito aqui muita coisa, muita asneira, não havia um nível ainda para aquilo. E o que é certo é que eu abri, mas não durou muito tempo, passado uns meses acabou por fechar sem qualquer explicação. Mas o trabalho não foi em vão, porque eu acho, aquilo que eu sinto, que eu vou entendendo, é que nunca é nada em vão. Porque uma das coisas que eu pedi na altura, ok, foi dentro de um determinado movimento, mas eu pedi que houvesse abertura aqui neste sítio para espiritualidade, para vários tipos de espiritualidade, fosse qual fosse. E a partir daí começaram a abrir coisas. Eu fechei realmente, para mim foi difícil porque eu esforcei-me muito, mas a partir daí houve um enraizamento, digamos, que permitiu uma abertura a nível espiritual para uma série de coisas. Então, de alguma forma, não foi em vão o trabalho. Aliás, acho que nada disto é em vão. Eu acho, mesmo por aquilo que eu vou sentindo, que estamos a viver um momento difícil, sim, mas vem aí uma coisa muito melhor. Eu acho que nós somos como que pequenas centelhas que estão a abrir, às vezes a rebentar mesmo com portas, de forma a ser possível uma outra civilização, em que a telepatia vai ser realmente uma coisa natural, só faz sentido assim também para mim, porque cada vez a coisa se generaliza mais, digamos. Acho que eu vim muito com o propósito ou com o peso de unir as famílias. Eu acho que tem dois propósitos. Um é mais abrangente, para fora, e outro dentro da minha egrégora, se calhar. Não é? Porque eu acabei sempre por fazer pontes entre as pessoas da minha família e entre... Porque, assim, a minha avó paterna, que era uma senhora da alta sociedade, nunca me quis conhecer. Aliás, os meus pais também supostamente não se casaram por causa disso. E a certa altura eu tenho um sonho em que eu vejo uma criança deitada numa espécie de berço com um mosquiteiro e sinto que tenho atrás de mim uma presença que me diz: a criança está doente, é preciso rezar pela avó. E eu disse: a criança está doente. Eu não gosto de ver crianças doentes, mas eu não sei quem é a avó. A criança está doente, é preciso rezar pela avó. Disse: ok, a criança está doente, mas eu não sei quem é a avó. E disseram Maria Emília Ferreira de Carvalho Osório. E eu disse: eu não me vou lembrar disso do outro lado. É muito grande, eu até disse, é muito grande, eu não me vou lembrar. E eu fiquei assim, Emília, e depois eu lembrei-me que a minha avó materna tinha morrido há pouco tempo e era Emília. E eu disse: Emília, assim já é mais fácil, porque a minha avó também faleceu e também é Emília, e eu assim sou capaz, vou-me lembrar. E pronto, e senti que o ser, fosse quem fosse, ficou mais satisfeito. E eu depois pensei: ok, são duas avós Emílias, então o ser sublinhou, são duas avós Emílias. E depois eu fiquei preocupada e disseram: vai ficar tudo bem, a criança está doente, é preciso rezar pela avó. E eu acordei e pensei: que é isto? Agora o que é isto? O que é que eu faço com isto? Mais um. E fiquei a pensar naquilo, o que era aquilo, o que é que aconteceu, ainda por cima estava atordoada, e comecei a tentar perceber o que é que podia fazer. E algumas pessoas que eu conhecia ligadas à espiritualidade disseram: mas a tua avó não fez nenhum aborto? Eu disse: não,
a minha avó materna não fez. Tenho a certeza, porque era uma coisa que ela não achava que se devesse fazer. E pronto, continuei a pensar naquilo, até que de repente, a meio da tarde, eu tenho assim um flash e lembro-me, não, a minha outra avó também era Emília. São duas avós Emílias. Eu fiquei louca com aquilo. Disse, são duas avós Emílias. Eu tenho duas avós Emílias. E então eu fui procurar a minha avó paterna. E insisti. Liguei lá para a junta da freguesia dela e acabei por descobrir, depois de muito insistir, uma pessoa que era ligada à minha família e que me disse que conhecia, que se lembrava que ela estava viva, mas que estava muito doente e que estava no lar. Então eu liguei para o lar e a pessoa disse-me que ela não estava doente, estava bem, que eu que falasse com ela. Eu disse, olha, ela nunca me quis conhecer e eu não sei como é que ela vai reagir, o melhor é eu não falar. Pronto, aquilo passou, passado um tempo eu voltei a ligar. E a pessoa disse-me assim, olha, ela está aqui a passar, eu vou-lhe passar o telefone. Eu disse, mas ela nunca me quis conhecer, eu vou-lhe passar o telefone. E passou. E eu disse, olá avó, eu sou a filha do Fernando, a senhora não me conhece. E ela disse, não conheço não conheço, mas gostava de conhecer. Eu fiquei sem palavras, fiquei completamente pasmada, porque ela no funeral do meu pai, ela fugia, quando via que eu estava por perto, ela fugia, literalmente, não queria aproximar-se sequer de mim. E pronto, e andei ali, começaram-me a cair as lágrimas, eu não sentia nada dentro de mim, eu fiquei completamente vazia, era só as lágrimas a cair. Até que depois ganhei coragem, peguei nos meus filhos e fui lá. Assim, no meio das outras pessoas que estavam lá de idade, eu reconhecia logo. Então estive a falar com ela chorou, disse-me no jeito orgulhoso que ela tinha, que achava que tudo tinha sido uma estupidez, que ela que não devia ter feito aquilo, que sempre acompanhou a minha vida, tinha acompanhado a minha vida à distância sempre, que eu passei uma vida muito complicada e depois pediam-me para falar com a minha mãe, pediam-me para eu dizer à minha mãe que estava tudo perdoado. E pronto, eu lá vim, e antes de eu sair eu disse, avó, eu volto. E ela disse-me assim, olha minha filha, eu sei como é a vida, se não voltares eu não vou ficar triste. E pronto, passado 2 meses morreu, nunca mais a vi. Ela estava à espera que eu fosse lá, ela queria fazer limpar isso antes de ir. E eu tinha a função de passar aquilo para a minha mãe, que foi muito difícil também. Ela falou-me de uma série de coisas e, no fundo, ela foi-me pedindo perdão por tudo o que aconteceu. E, entretanto, depois disso, eu tive várias experiências com essa situação. Porque como a minha mãe não podia com a minha avó, odiava a minha avó, ao ponto de quando me queria tratar mal, uma das coisas que ela dizia é que eu era igual à minha avó. Era uma pedra que ela me atirava, era dizer que eu era igual à minha avó. Então, eu não conhecia o sítio onde o meu pai viveu, que ainda é a uns quilómetros. Só fui lá na altura em que ele faleceu, mas foi mesmo de passagem, que aquilo foi também terrível, porque o meu pai faleceu, mal o meu pai faleceu, a minha avó foi buscar as coisas todas do meu pai, depois a minha mãe foi atrás da minha avó buscar as coisas do meu pai para trazer para cá, pronto. E ela quis, naquela altura, resolver tudo isso. E então, passado um tempo, eu fui lá, porque eu não sabia que ela tinha falecido. Fui lá, e como eu não conhecia o local, eu saí a uns quilómetros antes. Fui de comboio com uma das minhas filhas e com o namorado da minha filha e saí uns quilómetros antes. Não tenho ideia, porque eu não conhecia aquele sítio, muito menos o sítio onde eu fui parar. E eu corria por ali fora, tudo o que eu via, eu
para mim era uma coisa fantástica. Eu dizia, o quê? Ainda está aqui esta casa existe. Olha, mudaram isto de sítio. Eu reconheci tudo e mais alguma coisa. E eu olhava, há uma certa fonte que eu olho e o que me vinha à cabeça constantemente era: tantas vezes eu bebi aqui água e eu nunca tinha estado ali. Eu fiz o percurso todo numa euforia, como se eu tivesse vivido ali a minha infância e a reconhecer tudo o que estava ali numa sede de saber o que é que aconteceu à casa A, à casa B, à casa C, quando eu nunca tinha estado ali, ia dentro de mim. E depois eu fui ao senhor da igreja onde supostamente a minha avó estaria, o cemitério onde a minha avó estaria sepultada, porque eu não soube de nada e não sabia que ela tinha falecido. E nós tivemos que pressionar um bocadinho o senhor para ele nos dizer onde é que ela estava. E ele estava com um livro grande, com os registros todos, manuais, dos nomes das pessoas que tinham falecido. Ele olhava e não via. E de repente eu, do lado de cá do balcão, com o livro ao contrário, portanto virado para ele, de repente saltam umas letras e eu disse, está aqui, é aquele. E ele ficou assim a olhar para mim e depois olhou e disse, é este. E imagino como é que está uma pessoa assim com um livro, não consegue ver, e eu do outro lado do balcão, que até nem vejo muito bem que uso óculos, com o livro ao contrário, eu vejo as letras só daquele nome. E pronto, e depois fomos à campa e entretanto eu fiz para a minha avó, depois disso tudo, eu fiz para a minha avó uma cerimónia, uma espécie de cerimónia de assentamento. Pronto, digamos que é um mimo que a gente dá à pessoa que partiu. E nessa noite, de madrugada, eu senti um amor, uma coisa, não é deste mundo, uma coisa maravilhosa, uma harmonia, uma felicidade, uma coisa fantástica que eu não consigo explicar, que também existe, mas que também faz das pessoas que conseguem ter esse tipo de sensações um bocadinho deslocadas, porque depois as sensações daqui são pouco para aquilo que a pessoa sente neste tipo de estados. E isso foi uma coisa maravilhosa, inesquecível, fantástica, não sei como é que hei de denominar sequer, porque era um nível, um grau de amor que não tem explicação. Acho que estar aqui, na maior parte das vezes, é voluntário. Nós sabemos o que vimos cá fazer, só que aqui não podemos ter memória disso. No entanto, vamos tendo pistas. Mas aquilo que eu mais entendo é maturidade, ganharmos maturidade. Só poderemos vivenciar esse amor, essas sensações tão boas, a partir de um determinado grau. Como, pronto, eu tenho muito a teoria da escola, não é? Se a pessoa consegue fazer um determinado curso, depois vai ter os seus benefícios. Não sei muito mais que isso. Sei, ultimamente eu costumo dizer às vezes quando me perguntam sobre isso, que é se Deus existe ou não, eu costumo dizer que a questão é tão... Portanto, a nossa visão é tão limitada, que eu não penso muito em Deus, penso mais nas coisas pragmáticas, naquilo que eu posso ir vendo aqui, porque isso eu consigo chegar e a Deus não, portanto deixa lá estar, que não me meto nisso. Agora, essa questão é a grande questão, eu acho. Mas acho que estamos aqui voluntariamente e que sabemos muito bem porque é que para cá vimos.